Tá. Então é sempre muito bom a gente falar sobre evangelismo, muito bom a gente falar sobre todo esse contexto que a gente vive. E na quinta-feira a gente revisou essas coisas, né? Que aquilo que a gente acabou de conversar, que é papel de todo cristão fazer isso. E eu não gosto quando o pessoal diz, né, que a gente ou deve pregar, ou deve orar, ou deve investir na missão. Mas fazer missão é papel de todo cristão, orar pela missão é papel de todo cristão, e investir na missão também é papel de todo cristão. Então, por muito tempo a igreja terceirizou muitos papéis, o evangelismo foi um deles. Então, a gente muda essa frase para todo cristão deve orar pela expansão do evangelho, todo cristão deve investir na expansão do evangelho e todo cristão deve trabalhar para expandir o evangelho. No caso, ele deve pregar o evangelho. Então a gente viu que essas três coisas são papel de todo cristão. Biblicamente, a gente vê muito Paulo fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre a questão da gente interceder pela missão, orar. A gente vê que antes ele fazia as viagens missionárias dele, ele intercedia pelo pessoal, ele intercedia pelas igrejas, e então ele ia. E foi até em um desses momentos que ele estava com o planejamento de ir, e aí em uma dessas intercessões ele falou: eu vou, se eu não me engano foi para a província da Macedônia, né? Atravessar a Ásia, e aí ele fala que o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para lá. Então a gente vê que ele orava pela missão. E aí ele fala também sobre os donativos, as pessoas a igreja que mantinha o trabalho missionário, a igreja que enviava ele. Então era algo que a gente vê que a Bíblia também dá esse suporte. E uma outra questão, que desde o começo nunca houve separação dentro da igreja, né? Em quem vai pregar o evangelho e quem não vai. Todo cristão tem esse papel, né? Essa responsabilidade. E aí, por causa da negligência de muitos de nós, muitas pessoas têm sido condenadas. A gente viu isso na quinta-feira. Quem estava aqui na quinta-feira? Tava todo mundo? Todo mundo estava online lá, viu? Ninguém aqui não estava, né? Lá. Tava todo mundo, né? Legal. Então a gente viu que muita gente, a gente viu essa questão de a salvação ela só vem por meio de Jesus Cristo, certo? Só que Jesus Cristo ele não está sendo pregado a todo mundo, o que é triste. E o que significa isso? Que se ele não está sendo pregado, quem não ouviu e morre sem ter ouvido, morre para condenação. Porque a salvação ela é unicamente por meio de Cristo. Então é responsabilidade nossa também fazer isso. Então, já que todo mundo estava lá, né, na quinta-feira, o que mais marcou vocês? Tipo, naquilo que a gente conversou lá. Coisas que vocês lembram assim, falam, nossa, isso aqui foi bom. Deus, o primeiro missionário. Deus como primeiro missionário. Deus é o primeiro missionário. 5 dedos. Todo mundo gostou dos 5 dedos, né? Que mais? Vamos ver se todo mundo fixou. O coração de Deus pulsa por almas. Muito bom. Que mais? Quando nós somos salvos da ira de Deus. Então foi um aprendizado de colocar o ensino no lugar onde ele está, né? Cristo tomou o cálice da ira no nosso lugar. Porque fomos salvos da ira de Deus. E tem uma frase muito legal, que vocês podem anotar. Eu salvo, vírgula, Cristo o alvo. Eu salvo, Cristo o alvo. Isso em relação à ira de Deus, né? Eu salvo da ira de Deus, mas Cristo foi o alvo da ira de Deus. Eu salvo Cristo, eu tô salvo, mas Cristo, porém, foi o alvo de toda a ira de Deus. Tudo aquilo pesou sobre ele, né? Que mais? A história do meu avô. Pegou, né? Nossa, dá mesmo. Deus criou um homem para ter um relacionamento com ele. Muito bom. Isso que a Thaís falou também, né? Que mais?
Nossa, repete. Esse aqui eu vou deixar você falar com, com a sua própria voz. Que a gente pode apressar a vinda de Jesus falando do evangelho. Que a gente pode apressar a vinda de Jesus com a pregação do evangelho. É muito legal isso, né? 2% da população surda mundial nunca ouviu falar de Jesus. 2% da população. Só 2%. 98% da população surda mundial nunca ouviu falar de Jesus. 98% da população mundial de surdos nunca ouviu falar de Jesus. Agora, tem uma frase que muita gente fala, tipo assim, nossa, eu amo tanto Jesus. E você vê cristãos que têm a fé fervorosa em Cristo, né? Vão dizer isso. Eu amo tanto Jesus que eu morreria por ele. Só que aí muita gente esquece, tipo, será que você é capaz de morrer por Jesus? Legal. Mas será que você é capaz de viver por Jesus? Será que você é capaz de aprender uma nova língua por Jesus? Será que você é capaz de aprender Libras por Jesus? Eu tenho muita vontade de aprender Libras, eu não sei nada ainda. Só eu te amo. Porque isso é uma estatística real. E no Brasil a gente tem 8 segmentos menos alcançados, né? E os surdos são um deles. São sertanejos, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, os surdos, os ricos os mais ricos, os pobres os mais pobres. Então tem muita gente no Brasil, né? São 8 segmentos que a gente tem no Brasil que são os menos alcançados do mundo. Se você pesquisar, você vai achar isso que eu falei um pouquinho, né? Tem 8 segmentos menos alcançados do Brasil. Então você vê que nem sempre a gente precisa cruzar uma fronteira de nação para poder pregar o evangelho para alguém que nunca ouviu. Porque uma coisa é a pessoa ter escutado falar sobre quem é Jesus. Mas às vezes ela não conhece a obra da cruz, ela não conhece o que é o evangelho. Porque a gente ouviu, né? A Thaís explicou na quinta-feira que o evangelho são aqueles 5 pilares, né? Resumindo, né? Que é a história de Deus. No caso, essa boa nova, que aí Deus ele criou todas as coisas, né? É aquilo que a gente viu. Inclusive, quer vir revisar com o pessoal? Eu acho que a Thaís vai querer pôr vocês à prova, tá? Tem cara de... Cara de quê? Tá bom. Então, todo mundo estava aqui, todo mundo estava assistindo na quinta-feira, né? Então, eu vou desafiar 2 pessoas para virem aqui e falar os 5 dedos do Evangelho. E contar a história. Não só falar os 5 pilares, mas contar a história desde a criação até... Tananã, nananã, nananã, nananã. Vai, 2 pessoas. Se não vir, o microfone vai escolher. Sem medo de errar. Vai, veio 2. Tá bom. O dedão. Ela falar de novo depois? Então o dedão. Deus amou o mundo de tal maneira, né, que criou todas as coisas, e ele está acima de todas as coisas. O dedão teve a queda do homem, né, e ele entrou o pecado por Adão, e a humanidade está destituída da presença e da comunhão com Deus, e por isso veio o medo, né, desse desligamento de Deus. Aí o terceiro, o maior, que é o amor de Deus, né? Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê pudesse, através de Jesus, ter a vida eterna. E o quarto, através... Você quer falar? E o quarto... O quarto eu tenho. O quarto é a promessa do Espírito Santo que foi derramado no meio de nós. E o quinto fala
daquele que virá, daquele que voltará, que é Jesus. É por isso que a gente precisa levar o nome do Senhor para que outros possam conhecer. Então, esses são os 5 dedos. Quem quer aceitar Jesus agora? Pode vir aqui, por a senha. Então, vamos revisar mais uma vez. Os 5 dedos. Deixa eu pegar aqui. O primeiro, que é o bom, que é a criação. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo, se você estiver com a sua Bíblia ou com o celular mesmo. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. E a gente vai revisar porque é muito importante isso estar muito fixo no nosso coração e na nossa mente. Porque essa é a mensagem que a gente carrega, que é o Evangelho. Então é muito bom a gente sempre revisar. Tem dias que eu acordo e eu falo para mim mesma, eu preciso ouvir o Evangelho. E aí eu vou lá, eu mesma revejo e começo a pensar e lembrar do Evangelho para mim mesma, porque todos nós dependemos e precisamos do Evangelho. E a fé, ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é muito bom a gente revisar. Então Gênesis 1, 26 fala: Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e todos os animais selvagens, e sobre todas as criaturas que se movem. E lá em Gênesis 1 fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, tem um propósito pelo qual Deus criou os céus e a terra. Tem um propósito pelo qual Deus criou toda a terra, a vegetação. Teve um propósito. E o propósito foi colocar um homem e a mulher nessa terra para que eles pudessem dominar. Mas não só isso, mas também ter um relacionamento com Deus. Esse é o principal propósito pelo qual o Senhor nos criou. E Ele criou a gente à imagem e semelhança para que a gente pudesse ter relacionamento com Deus. Lembra que eu falei que a gente se relaciona com aquilo que se parece com a gente? Então, por exemplo, eu não consigo me relacionar e ter uma amizade com uma cadeira, porque a cadeira ela não consegue se relacionar. Não é algo recíproco. Eu não posso falar assim, essa cadeira é minha amiga, e eu saio com a cadeira para lá e para cá e falando que é minha amiga. Imagina se eu pego a cadeira e falo assim, oi, gente, estou aqui, vou apresentar para vocês a minha amiga. Fala, amiga. Não existe isso. Mas Deus, ele criou a gente para nós termos uma amizade com Deus e nós possamos ser enviados por Ele. Ele fala assim, eu estou enviando os meus amigos, os meus filhos, os meus escolhidos, para falar sobre mim, para que outras pessoas possam ouvir sobre a verdade. E o segundo dedo foi o quê? Que é o pecado. Que também você pode lembrar assim, ó, de condenação. Porque o salário do pecado é a morte. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Romanos 5:12. Romanos 5:12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado de Adão trouxe a morte. Então a morte se espalhou para todos, pois todos pecaram. Então essa é a palavra, essa é a verdade. Que muitas pessoas elas vão querer falar para você, tipo assim, não errei, não erro, não pequei. Mas na verdade a palavra diz que Adão pecou e o pecado entrou no mundo. Então não há um nascido de uma mulher que não tenha pecado a não ser Jesus. Jesus, ele não pecou. E é por isso que a gente fala sobre Jesus. Senão ele não seria Deus. Então,
lá também, deixa eu ver. Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem outra versão que alguém gostaria de compartilhar? Romanos 3:23. Pode. Isso. Então, todos pecaram. Não tem uma pessoa que não pecou. Lembra que o Felipe falou assim que o homem ele está inclinado para o pecado. Então, sempre vai cair para esse lado. Então, é muito importante a gente lembrar e compartilhar o evangelho falando dessa parte também, do pecado. Não chegar falando assim, olha, você vai para o inferno. Não. Mas é importante que ele saiba que o pecado, o salário do pecado é a morte. E o pecado é a separação com o relacionamento com Deus. O pecado é estar separado de Deus. É estar longe de Deus. Então, nós nunca devemos ocultar essa parte. Todas as vezes assim que eu lidero algumas meninas, tipo, de viagens missionárias, eu comento para elas, eu falo assim, gente, é muito importante. Porque às vezes acontece que a gente também fala sobre cura, a gente ensina as pessoas a orarem por cura. E aí eu lembro que uma das minhas alunas que foi, e ela viu uma pessoa lá que estava precisando de cura, e ela foi orar. E aí depois eu dei uma cutucada, e eu falei assim, prega o evangelho. Porque senão a pessoa ela pode ser curada, porque Deus ele é bom, ele é um Deus de cura, mas ela pode ir para o inferno e tá oculta da verdade, tá oculta do evangelho, mas ela foi curada. Mas às vezes ela não vai ter o entendimento do evangelho, da verdade, talvez ela não vai entender nem de quem curou. A pessoa vai falar assim, talvez ela vai voltar para casa e vai falar, tipo assim, fui curado, uma menina orou lá, não sei o que ela fez, colocou a mão aqui no meu ombro, sei lá, colocou a mão aqui no meu joelho, a dor sumiu. Aconteceu isso, e foi. E teve uma vez lá no Espírito Santo, eu acho que vocês souberam, que eu acho que eu já falei esse testemunho, mas eu estava no Espírito Santo e a gente estava fazendo um trabalho missionário com moradores de rua. Então a gente foi lá, passou um bom tempo com eles, a gente estava lá com louvor na rua e a gente estava lá conversando com o pessoal. E de repente chegou um rapaz, ele nem estava junto com a gente ali, chegou um rapaz e ele só tipo parou e falou assim, você tem um chinelo? Aí eu olhei para ele e falei assim, eu não tenho chinelo, mas eu vou conseguir arranjar para você. Aí eu peguei e aí eu virei para alguns voluntários e eu falei assim, gente, quem tem um chinelo? Que o meu tênis é o meu único tênis. Eu posso até dar, mas não cabe no pé dele, porque ele é um homem e o meu pezinho pequenininho. Aí o rapaz falou assim, não, eu vim de chinelo já pensando nisso, que alguém vai pedir chinelo e eu vou dar. Eu sempre venho de chinelo porque eu sei que alguém vai precisar. Aí eu falei assim, então tá bom, então vem cá comigo. Aí eu voltei no rapaz e eu falei assim, olha, eu consegui um chinelo para você. Aí ele falou assim, muito obrigado. E ele estava muito drogado, ele tinha usado droga, ele estava também alcoólatra, enfim. E estava bêbado. Enfim, e aí eu conversando com ele, e eu reparei que a mão dele estava meio torta, que o dedo dele estava meio assim. E eu falei assim, aconteceu alguma coisa com a sua mão? E aí ele falou assim, olha, está quebrado o meu dedo, já faz alguns dias que o meu dedo está quebrado, e eu não consigo segurar nada, porque dói muito, me incomoda muito. Aí eu falei assim, posso orar por você? Aí ele falou assim, pode. E aí eu comecei a orar, e aí no mesmo instante ele ajoelhou, e tipo assim, eu até levei um susto, porque geralmente quando a gente ora por outra pessoa, a gente ora de olhos abertos, pra gente estar prestando atenção no que está acontecendo com a pessoa. Às vezes
a pessoa começa a tremer, pode acontecer alguma coisa, a pessoa pode cair, pode começar a chorar. Então, eu estava ali observando e ele se ajoelhou rapidão. E aí, ainda bem que tinha um rapaz comigo. E aí eu falei assim, tá tudo bem. Aí ele começou a orar, ele começou a agradecer a Deus. E aí eu lá com ele, deixando ele orar. E ele falou assim, ele levantou a cabeça, olhou bem no fundo dos meus olhos e ele falou assim, você é Jesus? Na mesma hora eu falei assim, não sou Jesus. E aí ele, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza absoluta que eu não sou Jesus, mas Jesus, ele é meu amigo. Ele é meu salvador. E eu comecei a pregar o evangelho para ele. E eu falei assim, você aceita Jesus? E aí ele falou, sim. Enfim, e o amigo dele também apareceu lá e o amigo dele também estava mancando. Eu não sei o que aconteceu, mas os dois estavam juntos. Eu não sei se aconteceu uma briga, enfim. E os dois estavam bêbados. Só que o que estava com a perna machucada estava menos bêbado. E as meninas também que estavam junto comigo começaram a pregar o evangelho. E aí eu saí de lá e eu falei assim, Deus, eu preguei o evangelho para um bêbado. Eu nem sei se amanhã ele vai lembrar. Não sei, mas eu falei assim, graças a Deus que o amigo dele também estava com ele, porque eu ouvi o evangelho. E eu sei que alguma coisa aconteceu. E eu sei que no próximo dia ele vai acordar, ele vai ver o dedo dele restaurado e o amigo dele vai saber da mensagem. E os dois vão conseguir se lembrar. Então, a gente vai entrar nesse assunto depois, sobre orar por cura. Mas nesse dia a gente conseguiu enfatizar. E eu lembro que tinha que eu pedi muito para o pessoal que é da igreja de lá, que a gente estava fazendo esse trabalho. Eu falei assim, por favor, tipo assim, ajuda esse rapaz. Tipo, alguma coisa aconteceu hoje. Eu sei que nessas idas que eles vão na rua, aparecem muita gente. E a gente até conheceu um rapaz que ele foi resgatado da rua, conseguiram emprego, conseguiram casa para ele. E foi muito bom. E eu querendo implorar, eu falei, por favor, tipo, amanhã eu tô indo embora. Tipo, eu tô aqui por pouco tempo. Isso é uma das questões que pegam muito pra gente, missionário. Porque às vezes a gente vai para uma viagem, a gente prega o evangelho, a gente sempre indica, tipo, igrejas, a gente sempre indica. É importante a comunidade cercar, discipular, ensinar, porque é um trabalho. A gente sabe que a pessoa ela confessa com a boca, mas é um trabalho. Que é aquilo que o Felipe falou, tipo, nós somos salvos, mas nós passaremos sempre por santificação. Então é muito importante, tipo assim, fortificar as pessoas que estão chegando para Cristo agora. Outra coisa legal disso é que nesse dia o rapaz perguntou para Thaís, você é Jesus? E aí aquilo que ela falou, tipo, a gente pode orar por cura e a pessoa vai ser curada porque a Bíblia fala que os sinais vão nos acompanhar. Às vezes acontece de alguém não ser curado na hora também. Mas quem cura é Jesus, a gente só tem o papel de orar, né? Deus nos deu uma ordem para orar pelos enfermos. E aí, nesse dia ele foi curado e ele chegou para ela e perguntou, tipo, você é Jesus? Agora imagina se ela sai de lá sem ter pregado o evangelho. Esse cara ia sair de lá inventando a nova doutrina. Meu Deus, você sabia que eu conheci Jesus? E ele é uma mulher? Ele não é um homem? Imagina. Então, tipo assim, é importante. A gente não pode, tipo assim, só chegar num lugar e orar por cura ou fazer uma coisa ou outra sem contar a história de Deus. É muito importante, tipo, a gente ressaltar os 5 pontos do evangelho e trazer à tona. Olha, quem está fazendo isso aqui não sou eu. Isso aqui é por causa do nome de Jesus. Jesus fez isso porque ele ama você, ele quer encontrar você, ele criou você com um propósito. Ele criou todas as coisas perfeitas. Só que aí a gente pecou e se distanciou dele. Mas Jesus veio, morreu por nós, deixou para a gente o Espírito Santo e ele vai voltar um dia. 5 dedos. Então a gente prega isso para poder ficar fixo no coração dele e ele não sair inventando uma nova doutrina ou sair acreditando em alguma outra coisa, sabe? Porque, assim, é algo sobrenatural que aconteceu. Só que se o sobrenatural ele não está sendo pautado biblicamente, ele vira algo místico. Então, todo sobrenatural que não é pautado na Bíblia é esoterismo, é ocultismo, é místico.
E a gente não foi feito para poder agir e fluir naquilo que é místico, mas naquilo que é sobrenatural. Porque a mensagem do evangelho ela é poder. A Bíblia fala isso, que o evangelho ele é poder de Deus. A Thais vai continuar lembrando vocês dos 5 dedos. Então, vocês já sabem da criação, sabem sobre o pecado. E o terceiro, qual que é mesmo? Isso, amor de Deus. Muito bem, Bia. Ó, o amor de Deus, que você também pode falar ou mudar esse título para graça. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em João 3,16, que acho que vocês sabem de cor. Todo mundo sabe de cor? Então, vamos fazer um grande coral. Conseguiram ouvir daí? Acho que sim. Conseguiu ouvir? Conseguiram, tá bom. Então, lá em Romanos 5:8 fala assim: mas Deus mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Então, a grande mensagem é que Cristo, ele veio e ele morreu pelos nossos pecados. O Cristo, ele derramou o sangue dele para que nós possamos não ser mais inimigos de Deus, para que fosse apagado de nós a ira de Deus, mas que nós possamos ter um relacionamento com o próprio Deus. Ele nos comprou, acho que vocês já ouviram bastante isso, que ele comprou a gente com um alto preço, que é o preço do sangue. Então, ele restaurou o relacionamento que foi perdido lá no Jardim do Éden. Essa é a ideia, que Cristo, quando ele veio para restaurar um relacionamento perdido. O relacionamento que o homem quebrou e perdeu, que é o relacionamento com Deus. Então, a gente sabe que o sacrifício de Deus, foi o único sacrifício perfeito para que a gente pudesse ter um relacionamento e se achegar e ser chamados de filhos. Então, a gente vê ao longo da história que o povo fazia um sacrifício. O povo de Israel, o povo hebreu, eles sacrificavam algo como oferta pelo pecado, pelo perdão do pecado. Então, de novo, alguém que pecava ia lá, levava um animal e oferecia como um sacrifício como perdão do pecado. Mas o único sacrifício que foi de uma vez por todas foi de Cristo. Foi de uma vez por todas. E algo que mexe muito com a minha mente é que Deus ele foi bem enfático assim, de falar que a gente não poderia, o povo na época não poderia oferecer os seus filhos como sacrifício. Que os filhos do povo israelita não poderiam oferecer como sacrifício os seus filhos para um Deus, que não poderia sacrificar. Mas isso mexe muito com a gente, porque Deus ele fez isso, ele sacrificou o próprio filho pelos nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados. Então, é bom enfatizar isso, tipo assim, foi por você, sabe? Foi por mim, foi por você. Hebreus 10, versículo 3, a partir do versículo 3, diz assim: entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados, todos os anos. E aí, versículo 4 do mesmo capítulo 10 de Hebreus. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradas de holocaustos e ofertas pelo pecado.
Então eu disse: eis-me aqui, aqui estou eu. No livro está escrito meu nome. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Gente, isso aqui é muito do que a Thaís está falando agora também. Porque antigamente eles faziam sacrifícios, né? Só que a Bíblia fala que esses sacrifícios eles serviam para recordar o pecado. E a Bíblia diz que quando eles sacrificavam os bodes, eles não limpavam o altar. Eles aspergiam o sangue por cima do altar. Então você imagina, anos e anos depois, aquele altar com aquela podridão de sangue ali, aquele sangue sendo aspergido volta e meia, e toda vez que o sacerdote ou alguém olhasse para o altar, eles iriam lembrar que aquele sangue estava ali por causa do pecado de alguém. Ia lembrar do pecado do povo. Tipo assim, nossa, a gente pecou. Nosso pecado ainda está diante de mim. Ainda está diante de nós. Davi, ele fala, né, tipo assim, Deus, eu pequei contra você. E o meu pecado, ele está sempre diante de mim. E aí, ele fala que, por mais que o perdão pelos pecados vinha por meio de sacrifícios, e o autor aos Hebreus vai dizer que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. E aí, quando Jesus aparece ali, diante de João Batista, ele faz uma declaração. Ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus, que não mais cobre o pecado, como os sacrifícios faziam. Os sacrifícios eles faziam antigamente, eles cobriam o pecado do povo, mas eles não tiravam. E aí João Batista fala, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí o autor aos Hebreus vai dizer isso, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. E aí por isso, Cristo disse ao entrar no mundo, você não quis sacrifícios e ofertas, mas você preparou um corpo. E aí ele fala, tipo assim, então eu digo, eis-me aqui. Estou aqui para fazer a sua vontade, Deus. Tipo, isso Jesus, uma conversa entre o filho e o pai. Sabe, tipo, o escândalo do evangelho precisa marcar a gente o tempo inteiro. Essa verdade de que antes nós não éramos passíveis de salvação, mas por meio de Cristo, nosso pecado ele foi removido, não mais encoberto, mas ele foi removido. A gente não carrega mais o fardo do pecado. Isso é legal, né? Tipo assim, o evangelho me deixa muito empolgado. Porque é uma mensagem de salvação mesmo. Agora, eu fico pensando, né? Eu nasci num lar cristão, eu cresci nesse ambiente, nunca me distanciei desse lugar. Obrigado. Desculpa. Eu estava usando a Thaís de pedestal aqui. Mas eu, claro, né? Pequei, peco todos os dias também. Mas eu não tenho noção do que é viver longe de Cristo. E eu fico imaginando, se às vezes é difícil para a gente e pesaroso a caminhada é ainda com Cristo, imagina o grau de peso, o grau de opressão e de fardo, de enfado que as pessoas lá carregam desnecessariamente, porque Cristo já pagou o preço. E quanto mais a gente tarda, mais as pessoas são fadigadas e marcadas por uma coisa que vai ser difícil, né? Tipo assim, restaurar. Porque a salvação, a pessoa aceita Jesus, mas é todo um processo, né? De libertação, de discipulado, de acompanhamento. Então, a gente precisa se apressar, né? Para fazer isso conhecido. Para fazer Jesus conhecido. Enfim, pode continuar. Obrigada. Oh, perdão. Deixa eu ver aqui. Faz sentido? E lá em Hebreus... Aqui, ele leu Hebreus 10, mas mais pra frente, no 12, ele fala assim, que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, esse foi o preço do homem. Esse é algo... Também você pode pôr ele como título, se você não lembrar, que é amor de Deus, ou graça, você pode lembrar. O preço do homem. Então, essa é a graça de Deus. Esse é o grande presente de Deus para a grande humanidade. É ser comprado pelo sangue de Cristo e aceitar isso. Que ele pode ser comprado pelo sangue, se ele aceitar. Se ele confessar com sua boca
Lá em Romanos 10 fala assim, né? Se você declarar abertamente que Jesus é o Senhor e crer de seu coração que o Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois é crendo em seu coração que você se torna justo. Pois é crendo em seu coração que você se torna justo de Deus, diante de Deus. E é declarado abertamente a sua fé que você é salvo. Então, a gente, nesse versículo, a gente lembra aquilo que o Felipe falou. Que ele falou assim que... Como foi as palavras que ele falou? Que... Não lembro mais as palavras, mas é que fala assim que se for para pregar o evangelho, use palavras se for necessário, que suas ações, enfim. Mas, na verdade, como que as pessoas vão declarar que Jesus é o Senhor se não há quem pregue? Não é pelas ações. Também, né? Óbvio, porque você fala, você tem que viver aquilo também. As pessoas vão observar isso, de como você leva a sua vida. Porque não adianta nada a gente falar e a gente não viver. Porque não condiz o que a gente está falando, as nossas ações. Então, a gente precisa falar, a gente precisa viver. Tudo isso precisa estar declarando o Senhor. Mas se a gente não fala, se a gente não prega, não há quem ouça. Se não há quem ouça, a fé não pode ser gerada, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que eu gosto muito de contar testemunhos e eu gosto de ouvir. Porque isso vai gerando cada vez mais fé. E eu lembro que uma dessas tardes aí que eu estava com muita dificuldade, assim, tipo, de levantar recursos para o meu casamento e tal. E eu comecei a lembrar sobre todos os romperes financeiros que eu já vivi, todos os romperes que eu já vi. E eu falo, me deu mais fé agora. Tipo assim, que às vezes eu fico desanimada. Isso é verdade, todo mundo fica desanimado. Mas a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, começar a lembrar do Evangelho, começar a lembrar daquilo que ele já fez, que Deus ele não muda. Então, enfim. Então, o quarto dedo, a gente já falou sobre a criação, a gente já falou sobre o pecado, a gente falou sobre o amor de Deus e a graça de Deus. E agora o quarto é o Espírito Santo. Esse eu amo falar. Lá em João 14. Eu ia falar isso. Toda vez que a Thaís pega o microfone na mão, ela ama falar sobre o Espírito Santo. Sim. Ela às vezes ora, a gente vai orar junto e ela, Espírito Santo, muito obrigado. Tá. João 14, 15. Fala, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e está em vocês. Então, eu vou falar sobre o Espírito Santo porque a gente precisa falar sobre... A gente fala sobre Deus na criação, e todos os 5 dedos a gente fala sobre Deus, e a gente fala sobre Jesus, mas a gente não pode ocultar e deixar de falar sobre o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que habita em nós. Se a gente convida o Espírito Santo, ele pode habitar em nós. E ele vai nos ajudar, ele vai ser o nosso consolador, ele vai nos lembrar da verdade, ele vai nos guiar, ele vai tratar o nosso caráter para que a gente seja cada vez mais trabalhado como noiva, para que a gente possa receber a grande recompensa e a gente está cada vez mais incendiado para a volta de Jesus. É o Espírito de Deus que vai estar trabalhando em nós, trabalhando na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. É o Espírito Santo que convence a gente do pecado. Às vezes você está levando a vida e você já tem um relacionamento com Deus, você já ali ora todos os dias, mas de repente, com um relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te convencer de algo que para você às vezes nem era pecado. Ou talvez era algo assim muito sutil,
E aí o Espírito Santo pode falar com você, pode ter essa amizade e falar assim, olha, Thaís, isso aqui, tipo, vem pra cá, não vai pra lá, entende? O Espírito Santo ele pode nos ensinar sobre todas as coisas. E isso é algo que eu guardo muito pra mim. Eu acho que eu já falei isso pra vocês, mas eu na escola eu tinha muita dificuldade, principalmente em história. E quando eu fui fazer a minha escola da Bíblia, eu falei assim, pronto, já era. Eu falei assim, como é que eu vou conseguir me formar nessa escola da Bíblia se eu só tirava nota baixa? Eu não conseguia. Por mais que eu estudasse ou tirasse a minha tarde para estudar lá na escola, eu não sei, não conseguia. Não conseguia entrar na minha mente a história, nada. A matéria não entrava. E aí, quando eu comecei a fazer a escola da Bíblia, e eu já entrei assim, meu Deus, tipo, eu acho que eu vou ser a aluna que mais vai tirar nota baixa. E eu entrei sendo aluna e sendo obreira ao mesmo tempo. Então, os alunos sabiam que eu era aluna e obreira, que eu já servia lá. E aí eu ficava, gente, eu tenho... Os obreiros que vieram antes de mim e foram alunos, Felipe chegou antes de mim, fez a escola da Bíblia como aluno e obreiro, na escola que a gente participava na comunidade. Eram 50 alunos, daí éramos 8 obreiros. Dos 8 obreiros, 6 eram mulheres. E só éramos 2 homens, eu e um amigo nosso, o Rick. Então a gente estava fazendo a escola ao mesmo tempo, que a gente estava preparando e fazendo a escola acontecer, e cuidando de toda a logística, era muita coisa. Tipo assim, eu passei um mês inteiro sem ter um dia de folga. Foi muito cansativo. Mas Deus deu muita graça. Então, o Felipe, ele participou da nossa primeira escola da Bíblia, e ele foi aluno e obreiro. E ele tirava, assim, as melhores notas no trabalho dele. E tem toda a carga de horário lá que também tem nota. E o trabalho dele foi tão bom que toda semana a gente tinha que entregar um trabalho assim de mais de 15 páginas. Tipo, toda a semana a gente precisava fazer um trabalho de 15 páginas para mais. Acho que 15 páginas era o mínimo. Tipo, eram muitas páginas. E o trabalho do Felipe foi tão excelente, mas tão excelente que virou... trabalho modelo por 3 anos. E aí eu fiquei, quando foi a minha vez, eu falei assim, meu Deus, eu preciso atingir um nível também. Tipo assim, ele foi aluno, foi obreiro, as minhas amigas foram alunas e obreiras, e aí chegou a minha vez. Eu preciso ser modelo também, tipo, preciso tirar nota alta. E eu entrei com essa consciência. Preciso tirar nota alta, preciso tirar nota alta. E ao mesmo tempo eu ficava aqui do outro lado. Tipo, você tem dificuldade de aprendizado, você tem dificuldade. E aí teve um momento que eu surtei no meio da minha escola, e eu falei assim, e eu recebi a revelação. O Espírito Santo pode te ensinar sobre todas as coisas. Aí eu falei assim... Então, eu falei assim, tudo bem. Falei assim, e saiu todo o peso de mim. Eu falei assim, tá bom, o Espírito Santo pode me ensinar sobre todas as coisas. E ele vai me ensinar na medida exata que eu preciso. Ele vai me ensinar no tempo certo. Porque o meu tempo, às vezes, de amadurecer, de crescer, de crescimento mesmo, pessoal, é diferente, por exemplo, do Felipe, é diferente do meu pai, é diferente da Bia, é diferente da pastora. Então, isso tirou um peso. É claro que a fome ela não pode cessar, tipo a fome de ouvir do Espírito Santo, de aprender com o Espírito Santo. Mas agora eu entendi que o Espírito Santo ele ensina sobre todas as coisas e ele vai me ensinar na medida exata. Então, deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Então, a gente falou sobre, voltando para os 5 dedos, a gente falou sobre a criação, a gente falou sobre o pecado, a gente falou sobre o amor de Deus, a gente falou sobre o Espírito Santo, e é importante a gente falar sobre que o Espírito Santo, ele quer amizade com a gente.
que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, surgiu o quê? Surgiu a igreja. E quando surgiu a igreja, estavam todos unidos com um só propósito, veio quem? O Espírito Santo. Então, isso é muito legal, que eu fico pensando, tipo assim, sobre ter experiência com o Espírito Santo. Se você quer ter experiência com o Espírito Santo, é claro, você tem liberdade de pedir, de ir buscar o Espírito Santo, porque isso está muito acessível. Mas uma das maneiras que eu penso é, tipo, junta todo mundo. Faz igual ontem, teve a vigília. Tipo, o Espírito Santo, ele ama o corpo, ele ama a igreja. Então, ele vem, se a gente clama juntos, num só propósito, o Espírito Santo, ele vem. Então, é importante, quando a gente prega o Evangelho, a gente fala que Cristo, ele veio pelo perdão dos nossos pecados, ele morreu, ele ressuscitou, e hoje ele está sentado à direita do Pai, dizer que o Espírito Santo hoje está aqui. E ele pode habitar com a gente, ele é o próprio Deus habitando dentro de nós. E a gente pode ter um relacionamento e amizade com Deus. Então, o quinto é a promessa, que é fácil de lembrar que é promessa de dedinho. Lá em Apocalipse 22. 22:12. Fala, eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, quando a gente prega o evangelho e a pessoa aceita Jesus, eu sempre falo, tipo assim, sabe o que está acontecendo agora? Eu pergunto para a pessoa, você sabe o que está acontecendo? E às vezes a pessoa, o quê? Eu falei assim, está tendo festa no céu por causa de você. Porque você era perdida e agora você foi encontrada. E agora você foi comprada pelo sangue de Cristo e você reconheceu isso hoje. E você recebeu algo que é a vida eterna. Então, os anjos estão no céu celebrando por causa da sua vida. Há uma festa hoje no céu inteiro por causa de você. Para que quando a gente prega o evangelho não seja tipo assim, a pessoa aceita Jesus, amém, tchau, tipo, vai lá na nossa igreja. Tipo, a pessoa tem que entender, está acontecendo uma festa no céu. Não é uma festa, tipo, aqui, agora, por algo passageiro. Uma festa no céu. Falar para a pessoa, né? Tipo, você foi desejado. Deus estava desejando e ansiando por esse momento também. Então, há essa promessa que a nova Jerusalém venha, que Cristo ele voltará. Então, tem esse anseio em nosso coração da pessoa não, tipo assim, não ter na mente dela que ela aceitou Cristo e acabou um dia ela vai morrer, mas que ela vai ter vida eterna, e a vida eterna é conhecer a Cristo. A vida eterna é conhecer a Deus. Então a pessoa ela pode, o início da vida eterna é aqui agora, conhecendo a Deus. E a pessoa entender isso, ela começou e ela ganhou uma vida eterna, que é conhecer a Cristo. E eternamente ela vai conhecer a Cristo, eternamente ela vai adorar a Deus e estar perto com Deus, estar perto de Deus. Então, eu gostaria de mais uma pessoa para compartilhar os 5 dedos do Evangelho. Deixa eu falar com a minha produção aqui. Tá. Antes de eu chamar uma pessoa aqui, eu vou pedir para que vocês formem dupla. Dupla de 2. Eu acho que dá dupla. O que a gente vai fazer?
que a gente vai fazer agora? A gente revisou aquilo que a gente viu na quinta-feira. A gente foi um pouquinho mais longe com alguns outros detalhes aqui, que a gente não tinha falado antes. Por causa da essência do evangelho, do motivo da gente lembrar e ter isso firme em nós. E agora, a gente vai para um momento um pouquinho mais legal, no sentido de um pouquinho mais dinâmico, e a gente vai interagir um com o outro. A gente vai pregar o evangelho um para o outro. Só que não só de uma forma aleatória, mas de uma forma consciente e intencional. Eu vou passar pelos 5 dedos. Então a gente vai se dividir em duplas, e a gente vai pregar o evangelho um para o outro. Só que aí, a gente vai começar falando dos 5 dedos, depois a gente vai dificultar um pouquinho mais. Vai trazer algumas coisas. O Luiz está tentando lembrar os 5 dedos. Depois a gente vai fazer. Vai ter alguns desafios. A gente vai falar, imagina que você está em tal contexto. Como que você pregaria dentro desse contexto para essa pessoa? Imagina que você está abordando tal tipo de pessoa. Daí a gente vai fazer isso. Então a gente vai trazer alguns cenários diferentes e vai exercitar isso entre nós aqui agora. E depois a gente vai continuar falando do motivo, a gente vai passar em dicas práticas de evangelismo, de abordagem, do que a gente não pode deixar de fazer e do que a gente precisa estar atento no momento. Depois a gente vai falar sobre, no caso na próxima sessão, a gente vai falar sobre como ouvir a voz de Deus. Daí a gente vai falar sobre como que Deus fala, por que Deus fala. A gente vai falar sobre o profético. Depois a gente vai falar sobre a importância de ouvir a voz de Deus, né? Isso antes, na verdade. E a gente vai parar para fazer algumas ativações e a gente vai parar para ouvir Deus de uma forma bem prática. A gente vai fazer algumas, entre aspas, né, dinâmicas legais, porque Deus ele sempre fala. Às vezes a gente não escuta porque a gente não está atento ou porque a gente não está fazendo perguntas. E a gente vai contar alguns testemunhos no meio disso aí tudo. Mas agora, a gente queria que você se dividisse em duplas. E é difícil falar que encontrar alguém que você não tem tanta afinidade, né? Mas porque tem todo mundo muita afinidade, né? Mas aí, se divide em duplas aí, mas mistura um pouquinho aqueles, né? Mistura um pouquinho. A ele ali com... Né? Mas assim, aí encontra um lugarzinho, não precisa todo mundo ficar de pé, mas quem pode ficar de pé mais tempo, né? Fica em pé. E a gente vai fazer isso. Divide em duplas aí. Ali, ó, a Eli tá lá sozinha. Não, a gente pode... Aqui, ó. Eu vou coisar o timer. Não, eu quero, mas eu quero fazer o timer, que eu vou falar coisa legal. Vai lá, você. Mas aí, ó, eu vou pedir para a maioria ficar de pé, só não vou pedir para a pastora Cláudia e é Cláudia? Cris, gente, por que eu confundi? Eu falei, tem alguma coisa errada. A pastora pode ficar sentada, o senhor também. Mas o restante eu vou pedir para a gente ficar de pé. O restante eu vou pedir para a gente ficar de pé. Por quê? Porque eu quero ver a empolgação de vocês. Eu quero saber o quanto que vocês estão empolgados a compartilhar a mensagem do Evangelho. Tá, todo mundo tem uma dupla? Alguém? Tá. Então, bem rapidinho, escolha entre vocês quem é o número 1 e o número 2. Quem é o número 1? Levanta a mão, número 1. Fica com a mão levantada, número 1. Tá. Então, você é a pessoa que vai ouvir o evangelho. E o número 2 vai pregar para você. O número 2, então, vai começar. Eu vou deixar, assim, um tempo. Eu vou deixar mais ou menos 5 minutos. 2. Vou deixar
3 minutos. Você terá, número 2, você terá 3 minutos para compartilhar os 5 dedos do evangelho para a pessoa número 1. Tá bom? Então, vou começar. Em 3, 2, eu vou colocar o cronômetro aqui, aí quando tocar o cronômetro, aí troca. Aí o número 1 agora, depois do cronômetro, começa a compartilhar o evangelho. Tá bom? 3, 2, 1, começou. Trinta segundos. Trocou. Agora. Agora, número 1 começa a pregar o evangelho os 5 dedos para o número 2.
20 segundos. Acabou! Quem aceitou Jesus? Aê! Como foi para vocês? Foi bom? Deixa eu ver. Emoção. Vocês conseguiram fazer entre vocês? Conseguiu? Ah, não deu certo. Tudo bem. Ah, tá bom. Alguém quer participar da chamada? Ah, aqui tá com ponto, porque a gente aceitou. Aquele Aí, mas aí fica assim, normalmente depois que a gente aceita, sai. Né? Mas tem não, aí fica aí. Vocês aguentam mais uma dinâmica antes do break? Mais uma? Mais uma. Tá bom. Tá. Então, agora a gente vai mudar de duplas. E a gente diz tchau para sua dupla. Pega o contato. Agora abraça lá a sua dupla e vai atrás de outra dupla. O que você vai fazer? Você fala assim, ó, você entendeu, você viu que a gente pregou no evangelho, mas é importante a gente falar do convite. Toda vez que a gente prega no evangelho, e aí você fala, Já tá todo mundo com a sua nova dupla? Sim? Sim. Tá. Então. Ah, olha só. Então tá bom. Vocês vão ter 3 minutos cada um. Vocês perceberam que quando você prega o evangelho no final é importante você fazer um convite? Porque você prega, mas é importante falar assim, depois que você ouviu isso, essa mensagem, alguma coisa aconteceu com você? Alguma coisa mexeu em você? Você gostaria de aceitar Jesus? Aceitou Jesus? Aí, ó. Uma nova criação. Mas agora vai ser um pouco mais desafiador. Vai ter um contexto. Um contexto. E o contexto vai ser:
você está no supermercado. E eu vou pedir até para a produção colocar uma musiquinha de supermercado. Música de elevador. Enquanto a produção ali vai procurando musiquinha de elevador. Quem é o número 1? Quem é o número 1? Número 1, levanta a mão. O mais corajoso. Tá bom, número 1, você vai começar dessa vez mesmo. Número 1 vai começar. Lembrando. Lembrando que você tem 3 minutos e é importante fazer a pergunta para a pessoa no final, se ela gostaria de aceitar Jesus. Orar com ela, fazer a oração. Aquela oração bem rápida, sabe? Da pessoa aceitar Jesus. Não. Porque às vezes é essa situação que a gente entra, sabia? Porque às vezes a gente entra no elevador e aí a pessoa, tipo assim, você às vezes só tem 3 minutos até o andar máximo onde você vai chegar. E às vezes é esse o contexto que a gente encara. Ou às vezes a pessoa, tipo assim, tá correndo, é a oportunidade. Teve uma vez que eu fui atrás de uma pessoa que estava fazendo caminhada. E aí a gente tinha que ir junto. Então. Tá bom. Ó, eu pensei em fazer isso. Tá. Aham. Com outras pessoas. É. 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 Aham. É. É. A gente. É muito bom. A gente vai falar sobre isso no momento de falar sobre dicas práticas, que é o que vem logo depois disso aqui. Só que foi intencional a gente fazer isso antes também, porque quando a gente vai gerando e isso entra na prática, começa a gerar muita pergunta. Tipo assim, começa a gerar, tipo, nossa, e se eu enfrentar tal situação? E se eu ver tal coisa? Então isso é legal. Hoje eu vou sair. Ele achou uma música de elevador lá. Pode ser. Tem muitos contextos que a gente pode fazer. O pastor Carlos quer sugerir algo aqui. Vai. Vai. Pra Thaís. É. Muito bom. Sim. Então, vamos fazer o seguinte, então. A gente vai falar sobre todos esses contextos depois, né? Por isso que é importante a gente falar sobre ouvir a voz de Deus, porque isso é extremamente essencial na hora do evangelismo. Por quê? Quando você está abordando alguém, conversando, e você tem o coração de Deus, você aprendeu a ouvir a voz de Deus, você pode catar ali no coração de Deus algo sobre aquela pessoa. E aí, quando aquilo vem como uma palavra de conhecimento, aquilo pega a pessoa, porque fala, cara, eu não conheço você. Como que você sabe isso da minha história? Como você sabe que eu passei por isso? É mais fácil abordar. E a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre uma coisa que a gente chama de evangelismo caça ao tesouro. Já ouviu falar de evangelismo caça ao tesouro?
Eu amo demais. Eu fiz isso lá no Borel com o pessoal semana passada. E aí a gente para ouvir a voz de Deus, pegar características específicas sobre pessoas ou lugares, e a gente vai seguindo essas pistas que a gente pegou, anota tudo e vai para a rua procurar. E a gente não se limita a só isso, né? A gente vai pregar o evangelho para outras pessoas também, mas a gente vai procurando aquilo. E quando a gente encontra a pessoa, a gente mostra, olha, é você aqui, ó. A gente orou por você antes da gente sair. Deus pode ter dado um nome, pode ter dado uma cor, pode ter dado uma característica. E é muito, muito, muito legal quando você encontra, você mostra para a pessoa, você era o tesouro do Senhor que eu estava procurando hoje. É muito legal, tipo assim, a gente fazer isso. Só que é legal também a gente sair desse contexto e falar, cara, eu tenho uma oportunidade. Eu vou pregar o evangelho agora. Eu vou falar isso para alguém. Tipo assim, é aquilo que eu acredito está queimando no meu coração. Eu vou falar isso, eu vou propagar. E eu não preciso de um momento que o pastor vai liderar e falar assim, gente, tal dia, sábado, 3 horas da tarde, a gente vai marcar o evangelismo para sair. É legal quando a gente faz isso em comunidade. Mas o que a gente está discutindo aqui não é só sobre esses momentos de evangelismo corporativo, mas é o estilo de vida do evangelho. É viver como os discípulos de Cristo vivem e como eles devem viver, né? Vivem para compartilhar isso. E é muito legal quando a gente tem esse contexto. Então, o que eu vou fazer aqui agora, né? A gente vai criar uma situação completamente espontânea. A Thay sugeriu contexto de mercado. Mas aí eu queria que você sugerisse alguma outra coisa no contexto, na situação, e aí eu vou me desafiar a pregar o evangelho dentro desse contexto. Tá? Deu para entender? Perdão, eu pulei de uma coisa para outra assim bem rápido, né? Mas a gente queria que a gente passasse por isso aqui porque surgem perguntas, surgem assuntos, surgem dúvidas e a gente precisa... É legal quando a gente traz isso à tona e a gente discute sobre as coisas práticas também, né? Dessa abordagem e tudo mais. Então, enfim, tem todo esse questionamento. E, tipo, isso que o pastor Carlos falou, né? Nossa, eu sou casado e vou abordar outra mulher, não sei como é que eu faço isso. Tem que ser sensível ao Espírito Santo. Quais que são os limites e tal, enfim. Mas é legal a dinâmica porque ela põe um pouquinho de pressão, porque isso vai refletir também em algo que está lá na frente, né? Qualquer 3 minutos da atenção de alguém, a pessoa já está lá incomodada. Tipo assim, já quero sair. A pessoa me interrompeu no meu contexto diário, na minha rotina. Então, a gente tem que se virar para aprender a compartilhar o evangelho rápido. Na fila do caixa. Tá. Na fila do caixa, com a pessoa do caixa, a pessoa na minha frente. Não, você vai ser a pessoa da fila da frente. A pessoa da frente do caixa, então. Que mais? Alguma outra coisa, detalhe da cena? Negativa. Tá. Vou ter que ser criativo, né? Tá. Vamos lá, então. Então, a Thaís está na fila do caixa na minha frente e eu tô aqui. Digamos que eu senti do Senhor que eu preciso compartilhar algo com ela. Ou eu só fiz uma observação. Então, vamos lá. Completamente improvisado aqui agora. Vou colocar o negocinho aqui. Você tá de costas, né? A gente tá na fila. Não, você tá de costas pra mim. Você tá na fila na minha frente. Vai. Vou dar play, tá? Vamos lá, tá? 3, 2, 1. Moça, licença. Tudo bem? Licença. Nossa, que não tá dando certo. Nossa, me perdoa. Eu queria só falar um negócio pra senhora. Eu observei, rapidinho. Eu observei que você tava bem apressada e bem
bem agitada, assim, e eu vi que você reclamou de uma situação aqui. É realmente muito chato quando isso acontece, né? Mas aí eu tava aqui observando e eu pensei algo. Eu falei, nossa, eu acho que se eu contar uma história pra ela, talvez isso vai melhorar o dia dela. Então eu queria saber se você queria ouvir. É uma história bem rapidinha, não É vou tomar muito do rapidinha? seu... Não, certeza que você vai Rápido, ficar rápido. grave. É muito rápido. Se for pra eu distrair desse negócio aqui, tá bom, né? Tá. Você já ouviu falar do Evangelho? Evangelho, não. Nunca ouviu falar do Evangelho? Não. Então, a Bíblia diz, eu sou cristão, né? Eu acredito que a Bíblia ela é a verdade. A Bíblia diz que Deus ele nos criou com um propósito. Ele nos criou para um contexto específico. Ele nos criou para ter relacionamento com a gente. E aí, Deus criou todas as coisas perfeitas. Tudo muito perfeito. Imagina um mundo bem perfeito. Consegue imaginar? Seria ótimo. Sem reclamação, sem estresse, sem nada disso, sem tristeza. Oh, só o que eu quero. Seria muito bom, né? Só que aí, o que aconteceu foi que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, houve toda Aí essa... é só desgraça, né? Foi só tudo isso que a gente consegue ver, todas essas reclamações, todas as situações que estressaram a sua vida. E eu tava observando, eu falei assim, nossa, ela tá tão assim, estressada que eu preciso contar a boa notícia pra ela. Porque parece que... É promoção? Não é uma promoção no mercado. Ah, tá. É melhor do que uma promoção. É o quê? É muito melhor do que uma promoção. É que depois do pecado, a Bíblia fala que Deus ele mandou o seu próprio filho na terra para ele morrer no nosso lugar. Então hoje a gente não precisa mais viver debaixo de estresse, debaixo de coisas que condenam a gente, debaixo dessas coisas que são muito ruins do mundo, sabe? A gente pode ter uma vida em paz. E eu queria deixar essa mensagem de paz porque eu vi que você estava muito agoniada, muito estressada e eu queria trazer uma mensagem de paz para você. Jesus ele morreu no nosso lugar. A gente não precisa mais se estressar, a gente não precisa mais carregar peso. A gente pode pegar tudo isso que está trazendo muita agonia para a senhora e colocar sobre Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele veio na Terra, viveu tudo aquilo que a gente precisava viver. Ele não pecou, ele morreu numa cruz, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou no terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele foi subir aos céus e ele falou que ele ia deixar conosco alguém muito especial. Quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é essa paz que habita aqui com a gente. Ele está aqui com a gente agora. E aí o Espírito Santo ele está aqui. Foi ele que me incomodou, ele me Olha, questionou. eu preciso de paz. E o Senhor ele falou comigo para eu... Já é a senhora na fila, não? Sou eu. Perdão, tá? Sei que é muito ruim a situação. Mas o Espírito Santo falou comigo. E eu acredito que ele pode falar com você também. Então, eu queria falar com você, Sem CPF. queria falar com você sobre essa mensagem. E Jesus, ele vai um dia voltar. Então, eu queria saber se você queria saber mais desse evangelho. Sim. Sim. Você quer esse Jesus? Sim, eu Você quero quer essa paz? Sim. Então, eu vou orar por você, tá bom? Posso pôr a mão no seu ombro? No meio da fila. Débito. Moça, essa compra pode ser no crédito ou no débito. Mas a conta da vida dela já foi paga. Um dia. Lá na cruz. Você quer ouvir também na mensagem? A gente compartilha. Oi. É amarrado, né? É. Pode ser estendida também. Jesus, a Bíblia fala que Deus quer que todos sejam salvos. Enfim, a gente não improvisou um pouquinho aqui agora, né? Mas qualquer contexto pode ser um contexto favorável. Tipo assim, claro que a gente não vai ser inconveniente, mas... 15 segundos. Faltam 15 segundos, Claro que a gente não vai ser inconveniente, mas é legal a gente abordar e, tipo, trazer algo do contexto da pessoa. É porque, tipo assim, não tinha um outro contexto, né? Eu tive que inventar que ela estava estressada e tal. Mas na vida real, tipo, a gente vai ver isso. A gente pode realmente ser parceiro com o Espírito Santo e entrar em parceria com ele e falar, nossa, eu queria compartilhar uma mensagem com você. Será que eu posso te contar uma história? Tem diversas maneiras de a gente pregar o evangelho. O evangelho é uma mensagem super empolgante. Tem muitos contextos e a gente pode adaptar a linguagem. A gente nunca deve adaptar a mensagem, mas a gente pode adaptar a linguagem. Então, tipo, trazer a linguagem para um contexto que a pessoa vai entender. Então, aqui agora, por exemplo, como foi que eu abordei ela? Eu vi que ela estava super apressada e agoniada. E falei, moça, tudo bem, eu queria falar com você porque eu observei que você estava meio estressada e eu queria compartilhar uma mensagem de paz com você. Você aceita escutar? E aí ela, sim. Então, tipo assim, é importante a gente observar o contexto, observar o que está acontecendo. Então, é legal quando a gente tem algo um pouco mais específico para lidar com dinâmica, né? Mas a gente pode
observar melhor a pessoa, observar o contexto, sabe? Por exemplo, teve uma viagem que eu fiz, né, para a Ilha do Marajó. Eu contei para vocês, né, que eu tinha ido para lá, 2021. E aí a gente foi para um lugar que era um lixão. E lá tinha uma comunidade de pessoas que trabalhavam com reciclagem e tal, e elas moravam literalmente à beira do lixão lá. Era muito ruim, eu tenho fotos disso. Tava revendo esses dias lá atrás. E aí a gente foi pregar o evangelho e aí o pessoal, era uma comunidade pequena, né, algumas famílias que moravam ali, eles se reuniram e a gente começou a fazer um culto e uma ação ali. E aí eu desafiei uma aluna minha a pregar o evangelho. E aí ela foi lá no meio e ela foi falar assim, tudo bem com vocês, queria compartilhar uma mensagem e tal. E ela observou que tinha uma gaiola com um pássaro preso lá no lugar. E ela começou a pregar o evangelho e ela falou assim, sabe de uma coisa? Quando a gente tem uma vida sem Jesus, a gente é igual aquele pássaro lá. Ele tem asa, ele sabe que ele pode voar, mas ele está preso, ele está limitado. E aí assim somos nós também na nossa vida. E ela pegou aquela gaiola e ela usou o exemplo da gaiola para pregar o evangelho. E ela começou com aquele objeto ali. Ela fala assim, sabe? A Bíblia diz que Deus ele nos criou para sermos livres. Para sermos livres mesmo como as aves do céu. Para voarem, para terem essa liberdade. Só que aí algo nos aprisionou. Sabe o que foi que nos aprisionou? E o pessoal ficava olhando assim. O pecado nos aprisionou. A Bíblia diz que todos pecaram. Eu pequei, você pecou. E aí agora estamos condenados à morte. E por causa disso, a gente ficou preso e limitado. A gente não consegue mais viver direito aquilo que Deus planejou para que a gente vivesse. Porque Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Só que a gente está preso por causa do pecado. A gente não consegue chegar perto de Deus porque o pecado nos impede. E aí a minha proposta para vocês hoje é que Cristo, Jesus, o Filho de Deus, Ele desceu na terra. Ele pagou o preço. E aí agora a gente não precisa mais viver preso naquela gaiola. E aí a Bíblia diz que Jesus morreu, ele ressuscitou e ele trouxe esperança de vida, mas não só qualquer tipo de vida, mas uma vida em abundância. Porque aquele pássaro ele está vivendo dentro da gaiola ali, mas ele não está vivendo abundantemente. E a proposta que eu tenho para vocês hoje é: Cristo é o único que pode trazer libertação e liberdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por causa de Jesus hoje vocês podem ser livres. Imagina que aquele pássaro, a gente pega ele aqui agora e abre. Ele vai ser livre para viver aquilo que ele foi feito para viver. O pássaro foi feito para voar. Foi feito para viver e semear. Levar sementes de um lugar para o outro. Trazer vida sobre a terra. E assim é com você também. Você foi feito para ser livre. Mas não fazendo aquilo que você quer simplesmente. Mas fazer aquilo que Deus te criou para fazer. E Deus te criou para ter relacionamento com Ele. Mas sabe, isso pode até parecer uma mensagem difícil para você. Mas Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse algo muito legal. Ele deixou um presente para a gente. Todo mundo aqui gosta de presente? Eu estou usando o contexto da gaiola, né? Mas Jesus deixou um presente para a gente. E esse presente ele não é qualquer coisa. Ele é uma pessoa. E é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo a gente não consegue ver. Assim como o ar, a gente não consegue ver. Mas a gente consegue sentir. Então, através do Espírito Santo, a gente consegue viver uma vida com Deus. Imagina se não houvesse ar. Se não houvesse ar, o pássaro não iria conseguir voar. Assim somos nós também sem o Espírito Santo. E por causa do Espírito Santo, a gente consegue viver uma vida em liberdade. E Ele consegue nos ensinar todas as coisas e nos direcionar. E sabe de uma outra coisa legal que Jesus fez? Ele nos prometeu algo. Ele disse que ele iria estar preparando morada e ele iria retornar. E ele iria retornar e a gente iria ter uma vida eterna com ele. Porque assim, não sei você, mas viver uma vida pensando só em construir coisas nessa terra para um dia acabar tudo e a gente morrer, é uma vida muito sem graça. E a vida em abundância que Deus nos prometeu, ela é para além disso aqui, além dessa terra. E aí, a gente pode perguntar para a pessoa, quem aqui gostaria de tomar parte nessa vida? Quem aqui gostaria de ter uma vida abundante com Cristo? Não estou prometendo para vocês uma vida sem sofrimento, mas uma vida a quem você vai ter alguém a quem você pode ocorrer, você pode ir até essa pessoa e clamar ajuda, porque você vai encontrar.
Quem aqui quer encontrar Jesus? Quem aqui quer aceitar Jesus? Então, enfim, deu para entender mais ou menos? Então, o importante é a gente falar dessas 5 coisas. São os 5 pilares do evangelho. Não deixar de falar de nenhum deles. Deixar claro que existe um convite para a pessoa, para ela fazer parte desse reino que Cristo veio começar. Ele inaugurou um reino. Deu para entender? E a gente pode usar de diversos contextos. E aí se desafiar nisso aí para... A gente vai falar sobre isso nas dicas práticas, né, a respeito de identificação. Observar o lugar que você vai, a cultura que você está indo, a linguagem daquele povo, como aquele povo se veste. A gente vai ter que se identificar com eles. Paulo diz isso, né? Lá em Romanos 9, ele fala que eu me fiz de tudo para com todos, para que no final das coisas eu pudesse, pelo menos, ganhar alguns. Então, essa questão de identificação é muito importante. A gente pode ser criativo de diversas formas. De diversas e diversas formas. Pois se fosse pregar num circo para palhaços, acabou. Isso aconteceu lá onde fica a base, né? Foi um circo para lá, o pessoal montou um circo, fizeram um espetáculo. No final do espetáculo, o pessoal que foi da nossa base lá foi assistir o espetáculo, né? No final eles chamaram todos os palhaços lá, o pessoal que estava trabalhando, e eles pregaram o evangelho para todos as pessoas que estavam trabalhando com entretenimento lá, né? Para todos os palhaços e tal. Imagina você pregando o evangelho para o pessoal que tá, sabe? Tipo assim, num circo lá. Você pode pregar de diversas formas. Você pode falar, olha, vocês fizeram muita gente sorrir aqui. Mas sabe de uma coisa? Essa alegria que vocês produziram aqui talvez seja uma alegria que é limitada. Ela vai acabar uma hora. As pessoas sorriram aqui, mas a gente não conhece o contexto delas depois. Mas eu tenho uma coisa muito legal para anunciar para vocês. É uma alegria que nunca acaba, uma alegria que ela vai desaguar, vai fluir para a vida eterna. Que alegria que é essa? É Jesus. Porque Deus criou o mundo inteiro. Sabe, você não precisa necessariamente começar só lá do começo. Você pode já apontar para Jesus e explicar o porquê que você está falando dele. Jesus é esse que vai dar alegria. Mas por que eu estou te oferecendo Jesus? Porque a Bíblia diz que tudo foi criado perfeitamente. O homem pecou. A gente ficou condenado. Jesus veio. Ele é o centro do evangelho. Ele é a mensagem central do evangelho. E aí, enfim, a gente desenrola tudo. Mas vocês estão me entendendo? O que eu estou querendo dizer? A gente precisa falar dessas 5 coisas, só que independente do contexto, é legal que a gente inclua, tipo assim, algo do contexto, algo daquele ambiente, para trazer identificação. Por que a gente faz isso? Porque a gente observa que é isso que Jesus fazia, por meio das parábolas. O que eram as parábolas? A parábola nada mais é do que o evangelho sendo pregado no contexto que aquele povo vai entender. Sabe, Jesus ele usava a linguagem, uma linguagem fácil para as pessoas entenderem. Sabe, abrem a Bíblia rapidinho comigo, lá em Lucas 9, só para a gente trazer um contexto. A gente vai continuar, lembra a dupla que você estava, tá? A gente vai continuar fazendo isso. A gente vai dar uma pausa daqui a pouquinho para a gente ir no banheiro e comer um pouquinho. Lucas 9. Olha só. Lucas 9, a partir do versículo 57. Alguém quer ler para mim? É do versículo 57 até o 62. Olha que mensagem forte.
Jesus ele falava por meio de parábolas, por meio de sinais. Obrigado. E quem lê isso aqui, de cara assim, não vai entender por que Jesus meteu uma expressão dessa assim do nada. Porque a Bíblia diz, né, que eles seguiam pelo caminho e alguém disse a Jesus: Mestre, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. E aí Jesus vira para o cara e fala assim: as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. E o cara entendeu. O que Jesus quis dizer com aquilo? Quando você não conhece o contexto, você não sabe. Mas naquela época, tinha uma pessoa que era representada pela figura da raposa, que era Herodes. Tem uma outra passagem da Bíblia que inclusive vai dizer isso, que vai igualar ele a uma raposa, né? Então Jesus, quando ele está falando aqui da raposa, as raposas têm seus ninhos, têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos. As aves dos céus eram comparadas ao Império Romano. Então, quando Jesus está falando isso para as pessoas, ele está dizendo: Herodes tem seu palácio. Os romanos, o Império Romano, eles têm seus acampamentos. Mas o Filho do Homem, eu não tenho nem onde repousar na minha cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir? Então, tipo assim, Jesus ele está usando ali de uma linguagem diferente, para que quem não estava no contexto não entenderia, mas eles entenderam, porque ele estava falando ali de Herodes e do Império Romano. Deu para entender mais ou menos? Então ele usou algo que é de identificação para o povo, algo que é familiar para eles. E ele fazia isso em todas as parábolas. Então a gente tenta sempre procurar algo que vai trazer identificação com a pessoa, com o meio onde a gente está, com a cultura. Isso já é uma dica prática, né? Então Jesus ele faz isso. E aí o cara ali até responde, né? Ele fala assim, outra pessoa diz para Jesus, né? Siga-me. Jesus disse para a pessoa, né? Vem me seguir. E aí o cara falou: deixe que primeiro eu vá sepultar o meu pai. O pai dele não tinha morrido. Quando ele fala isso, ele só estava falando assim: eu não tenho nada agora construído na minha vida. Deixa para quando eu for sepultar o meu pai, me abster das minhas responsabilidades e receber a minha herança. Quando eu tiver condições de seguir você, eu vou. Então, Uhum. É. Aham. Então Jesus ele fazia muito isso. Ele usava parábolas para se identificar com o povo. Deu para entender? Legal? Vamos fazer o seguinte agora então. Vamos dar um intervalo para a gente ir no banheiro, comer alguma coisinha. E aí a gente volta com as outras dinâmicas. E aí a gente vai desafiar 2 pessoas na frente daqui a pouquinho para pregar o evangelho na frente de todo mundo igual eu fiz. Eu não fui tão bem, né? Então o padrão não tá tão alto assim, não. Então... Mas a gente pode se desafiar e a gente vai falar os contextos, né? Desafiar as pessoas que vão vir aqui. Então vamos para um intervalozinho e aí a gente volta. Vai ter teórico também. A gente vai fazer o prático de... para qualquer coisa, tipo assim, a gente pode